A força da igreja que ora. Irmãos e irmãs, hoje eu quero meditar com você a força da igreja que ora. Sabe, quando todos se unem para rezar por uma causa, a gente precisa entender a força disso. Sabe, é muito importante quando você reza sozinho por uma causa. E Deus te escuta, Deus te escuta. E Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer. Mas como é bonito e como é necessário que a gente entenda o poder de quando a igreja se reúne para orar por uma causa, quando a igreja se reúne para orar por uma situação. Quando a igreja toma aquela causa como sua. Sabe, é determinado irmão que está sofrendo, mas a gente toma aquela causa como nossa. A gente está precisando disso nos nossos dias. Eu vou contar agora um relato na Sagrada Escritura de Pedro. E Pedro teve um momento que ele foi preso. E você sabe que uma prisão, ela não é boa. E ainda mais quando é uma prisão injusta. Pedro, qual era o crime que ele cometeu? O crime de pregar Cristo, o crime de pregar o Evangelho, o crime de propagar a fé. Então, ele estava sofrendo muito. E o que que a igreja fazia? Interessante porque na Bíblia nós já vamos ver o termo igreja, né? Havia uma comunidade de fiéis reunida. E o que que a igreja fazia? Diz a Bíblia que rezava continuamente a Deus por ele. Olha que bonito. Enquanto Pedro estava sofrendo, uma igreja orava para sustentá-lo. Então, nós podemos dizer que Pedro foi sustentado pela oração da igreja. Eu preciso da oração da igreja, você precisa da oração da igreja, tem muita gente precisando da oração de todos nós. Amado irmão, essa meditação ela é muito importante. Então, que bonito. Enquanto Pedro estava preso, enquanto Pedro estava fraco, enquanto Pedro estava sozinho, porque na prisão fica-se sozinho. Não, não estava sozinho. Tinha uma comunidade orando com ele, tinha uma comunidade intercedendo por ele. Sabe, às vezes você está precisando, tem alguém da sua família que está sozinho no hospital. Não, ele não precisa ficar sozinho. E às vezes não pode nem visitá-lo por causa das orientações do hospital. Não pode ter muita gente, aquela coisa toda, mas a comunidade pode se unir em oração por aquela causa. A força da igreja que ora. É sobre isso que a gente vai meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Gente, que história cativante, né? Às vezes ali assim é inacreditável o que está acontecendo aqui. Mas Pedro não sabia, ou sabia, não sei, uma comunidade estava orando por ele. Uma comunidade estava de joelhos por ele. Olha o poder da oração da comunidade. Libertação da cadeia, libertação de correntes.
portões que se abrem. Irmão e irmã, a oração de uma comunidade que reza pode fazer isso, libertar, curar, abrir portas. Livrar dos inimigos. São João Crisóstomo, ele diz: a oração era feita com fervor, diz o texto, era oração de amor sincero. Eles buscavam todos um pai gentil, oração fervorosa, diz ele. Veja como eles se dispunham em relação a seus mestres, não se dividiram em facções, nem fizeram tumulto, mas recorreram à oração. Então eles não foram lá fazer protestos, não, eles preferiram a oração, eles escolheram pela oração. Essa verdadeira aliança que é invencível. Foi nela que procuraram refúgio. Não disseram, sou eu um significante para orar por ele? Pois agindo por amor, não pensaram nessas coisas. Quem somos nós para orar por Pedro, nosso chefe? Não, eles não pensaram nisso. Eles colocaram amor e oraram. Efésios capítulo 6, versículo 18. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, na qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Escreve aqui nos comentários. Preciso rezar mais pelos meus irmãos. Preciso rezar mais pelos meus irmãos. Às vezes a gente só reza pelas nossas necessidades e esquecemos de rezar pelos outros. Deus pode fazer milagres através da sua oração na vida de alguém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.